Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre regressão linear simples, né? Que é o que sucede à parte de correlação. Então, se vocês observarem aí, né, o que a gente nota? Primeiro, a gente teve os dados pareados e a primeira coisa a gente fazer o cálculo do coeficiente de correlação de Pearson foi produzir um diagrama de dispersão. Então a primeira coisa, né, quando a gente tem esses dados, né, no formato de um diagrama de dispersão aí, né, a própria impressão inicial através da visão, né, é se esses dados estão correlacionados ou não. Então, quanto maior a impressão dos dados serem fortemente correlacionados, implica que eu posso ajustar uma reta de regressão com a maior representatividade. Então, a situação é assim, dados, né, seja os dados agrupados aí, dispostos através de um diagrama de dispersão, eu consigo ajustar lá infinitas retas lá que se aproximam esses dados, né? Um aproxima mais de um conjunto, outra reta se aproxima melhor de outro conjunto de dados e assim sucessivamente. A questão é que existe uma técnica onde eu consiga, né, ajustar uma reta dentro desse conjunto de dados que leve em consideração o contexto total, que se aproxime o máximo de todos, ou seja, que o erro seja o menor possível, o erro dos dados previstos seja o menor possível, né? Então, a ideia é que a gente precisa encontrar uma reta tão próxima dos pontos quanto possível, né? De forma que os erros de predição dessa reta ela seja o erro na vertical, que é o erro em y, né? Então, a ideia da reta de regressão é justamente o que a gente vai desenhar para vocês aqui, né? Que sejam os dados dispostos através de um diagrama de dispersão, que a gente já viu anteriormente, né? XY, então seja esses dados aí, eles dispostos aqui, e aí eu consigo verificar os dados mais ou menos com esse formato. Eu consigo aqui ajustar uma reta assim, eu consigo 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 ajustar infinitas retas aqui. No entanto, né, para mim ajustar um modelo, porque a reta, uma regressão linear é um modelo estatístico, né, que serve para algumas demandas específicas, quanto mais ela se ajusta aos pontos de uma forma geral, mais forte ou mais significativo é esse modelo. E então, na verdade, eu preciso, né, numa reta de regressão que melhor se ajuste ao conjunto de dados. E aí que a gente tem aqui, ó, que através de diagrama de dispersão, né, esse diagrama ele tem uma visão que esses dados possam estar fortemente correlacionados, e a correlação é correlação linear, o que implica que vai ser possível ajustar uma reta linear bem significativa. Qual que é o método que a gente usa? O método dos mínimos quadrados, né? Qual que é a referência desse método? Esse método, né, ele tenta, né, ele tenta fazer um ajuste de tal forma que os erros sejam minimizados, ou seja, que os erros sejam os menores possíveis. Então, na verdade, o que são esses erros? Eu vou colocar uns pontos aqui. Aí, se a gente observar esses pontos aqui, eles descrevem uma trajetória retilínea aí. É possível ajustar uma reta aqui. Digamos que essa reta aqui seja a reta que possui os menores erros. Isso quer dizer o seguinte, que para esse ponto aqui, ó, o valor real dele em y está aqui. O valor correspondente em x está aqui. O valor real dele em y está aqui. Só que o valor previsto para esse valor de x aqui
o valor que a reta prevê é esse cara aqui, ó. Esse é o y real, esse é o y previsto, e existe uma diferença. Vou aproximar um pouquinho aqui. Existe uma diferença entre o y real e o y previsto. Essa diferença é isso aqui. Isso aqui é o que nós chamamos de erro. O erro dessa previsão aqui, né? Então, todos os pontos desse, por exemplo, esse erro aqui, o previsto deu maior do que o estimado, né? Aí a gente observa um outro erro aqui, por exemplo, o erro desse ponto aqui, ó, o x equivalente a esse ponto. Tá aqui, né? Esse ponto tem uma previsão de y, uma previsão não, um real, o y real aqui. E aí, quando esse ponto toca na reta, a reta vai falar que esse y previsto é um pouquinho mais acima. Então, esse aqui é o y previsto para esse ponto aqui. O que que acontece, né? Acontece que, nesse caso aqui, o y previsto é um pouquinho maior que o y real. E esse valor aqui, que é a diferença de um para o outro, que é um erro também, é um erro de medição. Então, o que que o método dos mínimos quadrados implica? Que eu vou minimizar, eu vou reduzir, eu vou ajustar uma reta que possa reduzir esses erros aqui, ó, todos, né? Quer dizer, reduzir o mínimo possível os erros de todos. Então, essa reta ela vai se comportar aqui de forma que o ajuste dela, ela se aproxima desses pontos aí o máximo possível de uma forma geral, de uma forma do conjunto de pontos, e não de um ou de outro específico. Essa reta aqui é uma reta de regressão, né? Essa reta ela vai ser ajustada pelo método dos mínimos quadrados, porque busca minimizar. Então, essa variável aqui, a variável x, né? É a nossa variável exploratória, né? Essa aqui. E a variável y, que essa daqui é a variável resposta. Então, um modelo de regressão, ele sempre procura fazer previsão em relação à variável resposta, levando em consideração a variável exploratória, né? Na seguinte situação, ele é escrito como alfa mais beta x, onde o alfa nós chamamos coeficiente, o beta nós chamamos coeficiente de regressão. E o alfa nós chamamos intercepto, né? Então, nós temos as duas variáveis, o alfa e o beta, né? Tá aqui. Onde o alfa é o nosso intercepto e o beta é o nosso coeficiente de regressão. Como a gente consegue determinar isso aí? Justamente pelas nossas equaçõezinhas aqui, ó. O beta também é chamado coeficiente angular, né, da reta, mas ele aqui na regressão é o nosso coeficiente de regressão. E o alfa é o intercepto, ou a variável independente, né, que a gente chama também, que é o lugar onde a reta intercepta o eixo de y. Então a gente sempre grifa isso aqui, né, o alfa. A gente tem uma diferença de quando a gente estuda reta, né? Quando a gente estuda reta lá, a gente tem um y, que é igual a um f de x, que é igual a um ax mais b. E aqui, quando a gente estuda regressão, né, a gente tem um alfa mais um beta x. Então, aqui é a, b, aqui é alfa e beta. Aqui, esse é o coeficiente angular e esse é o coeficiente linear. Né? Coeficiente angular. Aqui, esse aqui é o coeficiente de regressão ou coeficiente angular.
aqui é o intercepto ou termo independente. Então, a gente precisa dessas equações aqui, é com ela que a gente faz os cálculos aí. Então, o coeficiente de regressão ou o coeficiente angular da nossa reta de regressão, ela é determinada, né, pelo número de dados vezes o somatório de x vezes y, menos o somatório de x vezes o somatório de y, dividido pelo número de dados, somatório de x ao quadrado, menos o somatório de x elevado ao quadrado. Então essa equação a gente consegue o beta e o alfa com qualquer uma dessas duas aqui. Então a gente vai ver um exemplo aqui agora para a gente ilustrar melhor essa situação.